ele vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre este assunto da Páscoa, da ceia do Senhor, daquilo a que se refere, vamos dizer com certeza, o feriado de hoje, né? Corpus Christi. Então veja o que Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, ele vai nos dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que é o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está usando o relato de Lucas 22 e Mateus 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu dou uma paradinha aqui para falar. Por que que em algum lugar só o oficiante, o sacerdote, toma o vinho? O membro da igreja, o partícipe da ceia, da comunhão, ele só come a hóstia, só come o pedaço do pão. Por quê? A Bíblia não dá fundamento para esse tipo de coisa. Então, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo entra numa fase de a necessidade de discernir, de compreender o ato da comunhão, o ato da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Cabe a mim, cabe ao fiel servo de Deus, examinar a si mesmo, usar a palavra e examinar e ver se ele está apto, digno de participar da mesa do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a ceia do Senhor não é um ato de simplesmente comer. Tem gente que pega 2 pães, no caso da igreja evangélica, dois pedaços de pães, ou 3, outro coloca no bolso e leva para casa. Certamente é o almoço, a janta e a merenda de alguém que fanatiza o ato. Mas a palavra de Deus diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Então, o texto de Paulo encerra aqui, dizendo para nós que a gente precisa, com muito cuidado, respeitar as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, as coisas que são inspiradas, ensinadas, trabalhadas por Deus. Veja só, então, biblicamente, o feriado de Corpus Christi, ou a comemoração de Corpus Christi, não tem base bíblica, não tem. Segundo pesquisas, você vai observar que ele foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, com base para um dia consagrar a hóstia, um dia ungir o azeite, o óleo, a unção do óleo, mas o vinho, que é o sangue de Jesus, fica do lado de fora dessa história. Então, o que nós aprendemos pela palavra de Deus? A ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Meu amado irmão, meu amado pastor, a ceia do Senhor é um culto simples, uma cerimônia profundamente espiritual, e a Bíblia diz que, em primeiro lugar, aponta para o passado. Ele, Jesus, morreu por nós. 1 Coríntios 15:3. Ele por nós. João diz que antes que
nós o amássemos ou conhecêssemos, ele nos amou primeiro. Então Deus vai sempre na frente, preparando o caminho para a nossa redenção e para sermos abençoados no nome do Senhor. Aponta para o passado, aquilo que nós éramos e agora é outra história. Em Mateus 28, 20, diz que aponta para o presente. Ele vive entre nós. Ele está entre nós, Ele está em nossa vida, Ele veio para ficar conosco pelo Espírito Santo. O Senhor é contigo, é comigo, é com a sua igreja. A igreja de Cristo é protegida por exércitos de anjos, mas sobretudo a presença poderosa do amado Espírito Santo, promessa do Pai, confirmação do Filho e a presença do Espírito Santo entregando no grande dia de Pentecostes. Ele vive entre nós. Em Apocalipse 22, 12, diz que a ceia do Senhor aponta para o futuro. Como assim? Ele voltará para nós. Agora ele vai voltar literalmente, não vai voltar mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas vai voltar, ele vai voltar como o Cordeiro que reviveu, que foi morto, ressuscitou, foi glorificado, está à destra do poder e ele recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra, e ele tem uma noiva aqui na terra, e ele tem um compromisso, uma aliança com Israel, e ele vem salvar uma parte do povo hebreu e vai levar a sua igreja para estar com ele, glorificar e vai voltar para implantar o milênio aqui na terra. Então, ele voltará para nós. Em Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10, 11 e 12, aponta para a igreja. Ele tem um pacto conosco, ele tem uma aliança conosco. O Senhor fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Davi, ele fez aliança com a sua igreja. Nós temos uma aliança com ele, ele tem uma aliança conosco, sobretudo ele tem essa aliança conosco para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, em João 14, versículo 2 e 3, diz que aponta para o céu. Ele tem um lugar para nós. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 14, assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus, confortando os seus discípulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele vai voltar, o Senhor vai voltar. Ele tem um lugar para nós, ele tem um lugar para você, meu irmão, minha irmã, você que está neste mundo, às vezes cercado de interrogações, de lutas e tribulações. Deus é contigo, é o abençoador da tua vida, é o poderoso de Jacó. Desfrute da sua liberdade. Se você tiver a oportunidade, for um funcionário público, a sua empresa lhe der ponto facultativo onde você trabalha, mas se você for trabalhar hoje, não fique se sentindo culpado, porque Jesus disse para os seus acusadores, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. A minha oração é que você tenha uma mente de Cristo, um coração renovado, uma alma forte, uma fé poderosa para glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.